Boa tarde, Daniel. Tudo bom? É, prazer em tê-lo aqui conosco. Falar um pouquinho sobre esse tema aí tão interessante, né, de investimentos imobiliários e geração de riqueza, investimentos globais. Bem-vindo. Obrigado, Daniel. Boa tarde. Boa tarde a todos aí que nos assistem, cada um na sua comodidade de sua casa. É um prazer estar aqui. A gente tem uma parceria aí que já vai há algum tempo e muitas coisas em comum, né? A gente tem tanto o nome É, na pessoa física igual, Xará, como também nossa empresa. A diferença é uma é, letra só. é verdade. E que interessante essas coincidências, né, Daniel? E, bom, hoje a ideia é, o tema da conversa hoje aqui é sobre investimentos imobiliários, né, as opções de diversificação internacional. O Daniel, ele é um parceiro nosso, né, já está há 30 anos à frente da Elite International nos Estados Unidos. Eu vou deixar ele se apresentar com mais propriedade para a gente entrar aqui no tema e poder ajudar aí os nossos clientes com observações e informações de um profissional realmente experiente, qualificado sobre investimento imobiliário nos Estados Unidos, Daniel. Perfeito. Eu agradeço novamente a oportunidade. Então, só para explicar um pouquinho da Elite, como você mencionou, 30 anos no mercado imobiliário atuando. Meu pai é sócio fundador ainda muito ativo no dia a dia da empresa. E já mergulhando direto na pauta que interessa a você, seus amigos e clientes, é a questão de investimento e diversificação. A gente, dos 30 anos, há 10 anos atrás, a gente viu a necessidade de vender um produto diferente. A gente já tinha vendido muito imóvel residencial, e a partir de uma demanda dos nossos próprios clientes, a gente começou a buscar algo diferente. E a gente chegou em imóveis comerciais que geram renda aqui. Então, há 10 anos atrás, lançava-se a divisão de imóveis comerciais e negócios da Elite International Realty. No começo, obviamente, muito aprendizado, aquela curva de aprendizado para a gente primeiro entender bem o produto daqui, para não errar ao apresentar para os clientes e amigos no Brasil, e depois a forma de apresentar isso no Brasil. Foi uma curva de uns 2, 3 anos, e eu vou explicar um pouquinho na minha apresentação, se você permitir, já posso até dividir a tela, Claro, por favor. e vou explicar um pouquinho e vocês vão entender o que eu estou falando, principalmente nessa questão do aprendizado, porque é, realmente foi assim, tivemos que aprender muito em pouco tempo para poder transmitir para o Brasil. Então, aqui um pouquinho da divisão comercial, as 3 décadas que a gente tem no mercado, a gente sempre fala que experiência conta. Então, após 3 décadas atuando no mercado imobiliário, a gente usa essa experiência para benefício dos nossos parceiros, como você, e dos nossos clientes também. E a gente fala que a história de Miami e da Elite, elas são juntas porque a gente viu esse crescimento da cidade em 30 anos, quando a gente chegou aqui, a cidade era muito Mudou muito. limitada, né? Mudou muito, demais, entendeu? Hoje é uma cidade sofisticada, está no radar de todo mundo, não só dos latino-americanos, como sempre esteve, mas de europeu e do próprio americano hoje. Hoje o americano ele tem muito mais respeito por Miami do que ele teve no passado. E aí um pouquinho dos nossos corretores que a gente tem. Então, tem uma economista, 15 anos trabalhando para um banco no Brasil, ela foi do Fator e hoje está na nossa equipe. O Fernando Leal também, esse estudou e fez faculdade aqui. Foi nossa revelação do ano, uns anos atrás, quando ele entrou na Elite. Fernando Murraran também trabalhou em diferentes multinacionais. A Isabel é venezuelana também, ela atua toda a parte de apoio aos nossos clientes e sistemas. O Alex Rosenblut, colombiano, e o Rafael Romero, mexicano, que atua muito na parte de varejo, trabalhou em grandes marcas, Wendy's, Burger King, KFC. Então, passei rapidamente só para ver que por trás de mim, do meu pai e dos nossos sócios, tem uma equipe, né, que Uma equipe estão forte, né? atuando aí. Equipe forte, Multicultural. multicultural, trilingue e interessante que educação cada um da sua forma, mas todos utilizando todo esse aprendizado que absorveram na sua carreira, hoje colocando com força total em imóveis comerciais. Então, eu quis passar rápido, mas era para entender que existe toda uma equipe por trás. Claro. E aqui estão os tipos de investimentos. É isso que a gente tem oferecido e, obviamente,
Cada tipo de investimento é para um tipo de cliente, mas tem um ou dois tipos de imóveis que se destacam, vamos dizer, sobre outros, né? E é o que eu vou focar um pouco mais hoje, se você me permitir, é nos Claro. triple net, obviamente, que eu acho que é o nosso carro-chefe, e daqui a pouco vocês vão entender por que o triple net é o carro-chefe, e os multifamilies também, que são imóveis residenciais que geram renda. É um pouco diferente do triple net, a maior diferença eu diria que é o aporte financeiro, é muito menor no caso do multifamily. Temos também os galpões, que é velho conhecido dos nossos amigos no Brasil, investir num galpão e ter uma renda, uma empresa, uma PJ que aluga, E né? Então, isso, o multifamily, ele geralmente é mais focado para... os inquilinos são pessoas físicas, são para residência, né? O multifamily, porque não é um conceito muito conhecido no Brasil, né? Assim como o triple net também não é muito conhecido, mas é um foco mais em uma propriedade comercial, né? Digamos assim. isso. O multifamily, você está certo, Daniel, realmente é um conceito que no Brasil não é tão utilizado. No fundo, é um prédio residencial com um proprietário. Sendo esse proprietário podendo ser um fundo americano gigante, que tem milhares de multifamilies, ou uma pessoa física do Brasil que resolve investir aqui, ele quer comprar por US$ 500 um pequeno edifício residencial e ter diferentes inquilinos, locatários em cada apartamento. E o importante, que eu vou explicar um pouco mais adiante, é que a gente traz toda a estrutura para ajudar ele. A gente vai trazer a empresa que faz a gestão, a gente vai trazer o advogado, o contador que vai ajudar ele nas questões jurídicas e tributárias, porque no fundo a gente sempre fala, o imóvel está na internet, você não precisa da elite, nem de você para comprar imóvel. Você vai no Google, imóvel comercial na Flórida, imóvel residencial, quero comprar casa em Orlando. Isso está na internet, é uma realidade que a gente tem que aceitar e a gente aceita. A grande diferença é o apoio que você dá para esse cliente que está vindo comprar num país estrangeiro, que ele não necessariamente entende a cultura e às vezes não fala o idioma. E aí você precisa de fazer uma administração de choque cultural, eu chamo. Quer dizer, trazer a pessoa da mentalidade brasileira e trazer para esse lado da mentalidade um pouco mais americana e adaptar. E é isso que a gente faz, apresentar parceiros relevantes, parceiros de confiança, que vão ajudar de A a Z nesse processo de aquisição. Quer dizer, vai pegar o cliente pela mão e a gente vai dar o caminho das pedras de como investir de forma segura nos Estados Unidos, que isso é o mais importante. Isso é mais difícil você conseguir na internet. Não, é verdade, não é só a compra do imóvel, né? Como comprar da maneira correta, com todo o suporte e manutenção ao longo do tempo, né? Realmente faz muita diferença. Você ter a consciência de que você está com um cliente trabalhando fora do Brasil, esse cliente está depositando a confiança dele em você. Você tem que respeitar essa confiança que está sendo depositada em você. E a melhor maneira de você respeitar é entregar o que você prometeu. É simples assim, parece simples, às vezes na teoria não é tão fácil aplicar. É, Entendeu? A gente tem que tenta ter aplicar isso todos experiência. os dias. Mas a teoria é essa, e a gente faz o possível para aplicar isso aqui no dia a dia. Então, sem mais, eu vou entrar aqui nos imóveis comerciais. A gente falou que vai focar em 2 ou 3, então vamos começar pelos triple nets. Os triple nets, Perfeito. como você deve estar vendo aí na tela, então a gente está falando de imóveis comerciais que têm um contrato de aluguel de longo prazo, e esse contrato está atrelado a uma grande empresa. Então, aqui a gente está vendo uma foto do Popeyes, que é uma grande empresa americana de QSR, Quick Service Restaurant, são os fast foods. A maneira mais bonita de chamar fast food é QSR, QSR, que Tá. são Quick Service Restaurants. E Muito nesse bom. caso, o inquilino é responsável pelos, aqui diz os principais, na verdade são todos os custos, no caso do TripleNet, e aí vem o que é o TripleNet. Cada N significa um custo que o inquilino assume. O primeiro é o IPTU, como vocês estão vendo ali, o imposto predial, o IPTU, que nos Estados Unidos chamam de property tax. O segundo custo é o seguro do imóvel. Então, você tem que ter, aqui é o país do seguro, você tem um seguro para tudo, então o próprio inquilino compra o seguro que protege tanto o negócio dele como o imóvel em si. E, finalmente, o último N, que são 3 Ns, é a manutenção do imóvel, seja ela o teto, partes internas, estrutura, é tudo responsável e responsabilidade do inquilino. Ou seja, a pessoa compra um imóvel morando no Brasil, ela não tem que se preocupar com nenhum tipo de manutenção. Eu jamais vou oferecer um serviço de gestão para o imóvel Triponet, porque não tem a menor razão de você Sim. contratar o meu serviço. Eu adoraria cobrar
X por mês para fazer uma gestão que não existe. Não vou fazer isso. Claro. Simplesmente o contato é 2 vezes por ano. E É, o aí você inquilino tem, e aí você tem aí um cap rate, provavelmente você já tem um contrato, portanto, de longo prazo com uma rentabilidade pré-definida, que você sabe que o seu fluxo de caixa em dólar você vai receber direitinho, que tem um inquilino realmente é, né, com boas garantias, né? o risco é sempre a operação. Isso é algo importante entender. Tudo na vida tem risco, não existe nada Claro. garantido. Entendeu? Qualquer negócio que você entre na sua vida, você pode ouvir que é garantido. Dificilmente você vai ouvir da gente falar que tem um retorno garantido. Você pode Claro, mitigar risco. Agora, sim. garantir que não vai ter problema é difícil. Então, sendo muito transparente com você, com seus clientes e amigos, o risco aqui é operação. Então, qual que é o nosso trabalho aqui? É escolher operações que são fortes e viáveis. Aí é interessante, porque eu vou entrar num ponto que foi muito perguntado. Eu fiquei 3 meses em casa aqui com o escritório fechado, de março até junho, como todo mundo ficou também em casa, e eu recebi ligação de pessoas. E, Daniel, como é que ficou os triple nets durante esse lockdown forçado ou durante essa quarentena que a gente teve? E aí vem uma resposta interessante. 90% dos nossos clientes que compraram Triponet receberam em dia, não teve nenhuma renegociação. Entre 10% e 15% houve uma renegociação muito formal, não foi de valor, foi simplesmente pedido um prazo de 2 ou 3 meses a mais para pagar, ou simplesmente eu tive um caso de um inquilino que falou para o meu cliente, não vou conseguir pagar esses 2 meses, porém eu vou te jogar 1 ano mais de contrato lá na frente, para compensar isso. Então, todos se ajeitaram de um jeito ou de outro, 90% não teve problema, e aí que vem a questão de que operação que você vai escolher. O que eu vou mostrar para meus clientes, o que eu quero que os seus clientes comprem nos Estados Unidos. Então a gente foca em duas ou três linhas de produtos só. A gente gosta de comida rápida, Uhum. porque sempre você tem uma linha, uma curva muito Popular aí. calculada estável, entendeu? Numa recessão aumenta. Então as pessoas estão ganhando Uhum. menos dinheiro, elas saem do restaurante tradicional e elas vão para esses fast foods. De novo, a gente chama de QSR, Quick Service Restaurants. São restaurantes fast food. Então, esse é algo que sobreviveu bem ao Covid, navegou muito bem as águas aí da Uhum. quarentena, porque mesmo fechado, eles tinham, como vocês podem ver aí, o drive-thru, mesmo fechado, eles faziam entrega via Uber Eats e outros aplicativos, então eles conseguiram pelo menos pagar as Resiliente, né? contas. Resiliente. Então, eles mostraram uma resiliência muito forte, esse tipo de produto. O outro que a gente gosta, a gente sempre gostou, são as farmácias. A questão da farmácia, você já está falando para quem conhece os Estados Unidos, você vai numa CVS ou numa Walgreens, vamos comparar então para dar uma. Você entra no Burger King, ele tem 200 metros de loja, 1.000 de terreno. Por que o terreno é tão grande? Porque aqui todo mundo anda de carro, então você tem que ter um estacionamento É, amplo. Pelo zoneamento, inclusive, eu quero abrir um restaurante ali, a cidade vai exigir certo número de vagas, então você tem que ter um estacionamento amplo. Todo mundo vai chegar de carro, ninguém vai vir caminhando, então não tem transporte público, então é grande estacionamento. 200 de loja, 800 de terreno, total de 1.000. Quando você passa para uma Walgreens, uma CVS, você tem 1.000 de loja, 1.000 metros quadrados de loja, 4.000 de terreno. Então, o preço sobe proporcional. Então, o aporte numa farmácia fica muito maior do que você comprar um restaurante que é um aporte muito inferior. Então, entendi. mas a gente teve alguns clientes que têm farmácias e eles estão extremamente satisfeitos, porque o negócio de farmácia cresceu muito por causa do problema que está tendo agora, essa crise de saúde. Então, a Sim. resiliência é enorme. Todo mundo tem que comprar remédio, todo mundo tem que se proteger, defender, comprar vitamina. E a gente sabe que nessas farmácias não vivem só de remédio, apesar de ser uma grande parte da renda deles, eles vendem um monte de coisas dentro. Mas esse é o outro conceito que a gente gosta. Então, restaurantes, fast food, a gente gosta, farmácias, e o terceiro são lojas de $1, que as lojas de $1, Muito elas a populares. vida inteira, isso, aqui é algo muito grande, importante,
e elas sempre venderam bugigangas, entendeu? Literalmente compravam bugigangas na Ásia, traziam para cá e vendia por $1. Então você ia lá, você sabia que ia comprar tudo por $1 e tal, mas de um tempo para cá, e quando eu falo de um tempo para cá, já são 5 anos mais ou menos, essas lojas de $1, elas viram que elas tinham um outro papel nos bairros que elas estavam, que são sempre bairros de classe média baixa, elas poderiam se transformar no supermercado da cidade, daquela região, ou daquele bairro, porque você tem marcas de supermercados tradicionais aqui, como o Publix, que é uma marca muito conhecida na Flórida, mas o Publix não vai querer provavelmente abrir nesses mercados menores. Eu estou falando de mercados do interior da Flórida, que talvez não tenha interesse pelo volume de negócio. O Publix está buscando uma rotatividade maior, entendeu? Então ele não vai ter interesse. Aí as lojas de $1 elas perceberam, aí você tem a Dollar General como principal, que a gente gosta muito, entre outras, que eles podem virar o mini mercado dessas pessoas da classe média mais baixa, e são pessoas que normalmente recebem o salário na sexta-feira, eles vão até a loja de $1 e compram tudo que você compra no supermercado tradicional por $1. A grande diferença, inclusive as marcas são iguais, a diferença é o tamanho. Então, em vez de você comprar uma pasta de dente da creche tamanho grande, você vai comprar uma menor. E ele vai comprar toda sexta-feira aquilo, porque é quando ele recebe o salário dele. Então é um nicho que eles estão atuando muito legal. E você tem agora uma loja de $1, ela está dividida essencialmente em dois lados quando você entra nela. De um lado estão os bugigangues, que sempre vão ser parte do modelo de negócio deles. Do outro lado, você tem esse mini mercado. Então, a resiliência é enorme nisso daí, tanto numa crise quanto uma quarentena, um lockdown. Então, gostamos muito de loja de $1. Então, só para resumir, para não confundir as pessoas, restaurantes, conceito bom. Então, você tem também aí as lojas de $1 e as farmácias. São 3 conceitos que você comprando um imóvel comercial, triponete, com o inquilino, sendo um desses conceitos, a gente acredita muito que você está mitigando riscos. Obviamente, começa a entrar em outras questões. Você vai entrar nas questões de quem é que está garantindo esse contrato. Entendeu? Então, eu vou começar a dar exemplos aqui. Solidez da empresa, né? Solidez da empresa. Então, você tem 2 tipos de garantia no momento que você decide que você vai comprar um imóvel triple net comercial que gera renda. Você vai ter uma garantia corporativa, isso quer dizer que a matriz está garantindo, ou você vai ter uma garantia de um franqueado, uma ou outra. E as duas podem ter seu lado positivo. Obviamente, vamos falar da Dollar General. A Dollar General, que está aparecendo aí na tela, ela é uma empresa que ela não tem franquias. Então, todas as lojas pertencem à matriz. Então, você comprando uma Dollar General, para deixar de pagar o seu aluguel, ela, salvo engano, hoje já tem 13, 14 mil lojas nos Estados Unidos, é um monstro, ela tem que deixar de pagar o aluguel dessas 14 mil lojas para deixar de pagar o teu. Ou seja, ela tem que pedir falência. Por isso que vem que eu sempre falo, sempre tem um risco. O risco é a corporação falir. Claro, sem entendeu? dúvida. E eu acho que o Covid testou muitos negócios. E muitos negócios que você pode escutar que estão fechando nos Estados Unidos ou no mundo todo, ou muitos negócios que estão agora em algum tipo de problema financeiro, se você for analisar, muitos deles já vinham com problemas com a concorrência da internet. Não foi o Covid só agravou, Sim, entendeu? é Não foi que o verdade. Covid destruiu essas marcas, eles já estavam vindo com problemas e obviamente o Covid foi a ponta Acelerou, né? acelerou, foi a gota d'água que faltava para alguns negócios fecharem, e muitos negócios não vão fechar, eles vão simplesmente se tornar mais rentáveis. Eu vi hoje uma notícia de uma grande magazine americana, ele estava vendendo loja, se desfazendo de coisas que não eram necessárias. É isso, vai ficar mais enxuta a operação. Como devia ter feito antes, o Covid, como você falou, Daniel, acelerou. Então, você tem esse teste que passaram os nossos triponetes por todos esses. Então, Dollar General surfou muito bem essa onda de quarentena aqui nos Estados Unidos, 14 mil lojas, são contratos de 15 anos normalmente, que a gente está falando triponete, alguns de 20, outros de 15, ou você pode comprar um contrato no meio, depende do... Vou mostrar outros exemplos que o contrato não é novo. Então, esse daqui é um contrato de 15 anos, após os 15 anos de aluguel, você ainda tem 4 opções de 5 anos, se você for analisar... Renovação a critério do inquilino. Então, passaram-se 15 anos,
o inquilino tem mais 4 opções de 5 anos, ou seja, ele tem mais 20 anos que ele pode ficar ali. Normalmente, salvo algum problema grande, as lojas ficam, porque depois que a loja faz ponto, ela não quer se mudar. A nossa experiência tem sido essa, é uma coisa que é óbvia de marketing, depois que você cria o ponto, você não quer se mudar. Mas vocês podem ver aí, o valor 1,5 milhão, o retorno dessa é 6,35% ao ano, ou seja, está mais do que 0,5% ao mês, está bem interessante, considerando que você está com retorno em dólar, com uma garantia Em dólar, forte. né? É verdade. A taxa no Brasil está em 2,25 ao ano, né? Então, isso foi uma das coisas que a Em gente, quando reais. abriu, se você colocar nos dados históricos de taxa no Brasil, você colocar 10 anos para trás, que foi logo que criou a divisão comercial, a taxa era 12%. Ou seja, eu abri no momento que eu estava concorrendo com 1% ao mês e a pessoa não tinha que levantar da cama para ganhar isso. Então, você imagina eu chegando É. lá, enchendo o peito para falar de Dollar General, Burger King, e a pessoa falava 5, 6%, mesmo sendo em dólar, eu estou num país muito forte aqui. Minha taxa de juros está boa, o câmbio está favorável, foi só uma marola, não temos problema nenhum. Então, eu tive dificuldade em apresentar esse tipo de produto. No momento, foi um time que o Brasil estava surfando uma onda boa, acontece. E depois de alguns anos, as pessoas vieram procurar. Daniel, lembra aquele 6% que você me ofereceu? Ainda tem aquele produto? Tem o produto. Aí muita gente veio diversificar o capital, muita gente ficou com dólar favorável e aproveitou, viu que não era só uma marola, que realmente precisava ter uma diversificação. Isso é uma coisa que eu quero deixar aqui no final, deixo uma mensagem, que é um recado para o pessoal diversificar. Eu não estou falando que isso daqui é a solução para todo mundo, pega seu patrimônio e joga tudo em dólar, não é isso. Eu estou simplesmente falando, olhe para o seu patrimônio no Brasil, senta com o Daniel para conversar e veja que porcentagem desse patrimônio você gosta de dolarizar e ter uma renda em dólar, sendo que você não precisa comprometer o que você já tem no Brasil, seus negócios, seus imóveis, pega uma pequena porção, diversifica. Aí você tem uma diversificação por imobiliário, que é bem interessante, e uma diversificação cambial também. Deixa um pouco em dólar, rendendo aqui. Hoje, comparado com os juros do Brasil, está favorável isso. E aí, descendo um pouco ali, você vai ver que a área rentável, que é a área útil, que a gente chama, as Dollar Generals trabalham com volume. Então, você vê que a loja tem 800 metros quadrados e o terreno, o lote que está ali, 3 mil metros quadrados. É uma loja nova de 2018, então é um contrato que vai até, tem 13 anos, 12 anos de contrato mais ou menos, com as opções que a gente conversou, e o reajuste, esse é o padrão de Triponete. A cada 5 anos existe um reajuste de aproximadamente 10%. Esse reajuste existe para acompanhar a inflação. Existem reajustes anuais em alguns casos, a gente vai ver, acho que algum aqui tenha, mas a rigor o reajuste é 10% a cada 5 anos. E a garantia do contrato é a corporação, é a Dollar General, como vocês podem ver ali. A gente mencionou que pode ser um franqueado, mas no caso aqui não, é a própria Dollar General que está fazendo essa garantia do contrato, né? Dando continuidade aqui ao próximo exemplo que temos. Esse daí é um SunTrust, que é um banco, 1,5 milhão também está na faixa, 5,75. E aí vem uma questão que é interessante. 2008, 2009, a gente teve uma crise financeira enorme nos Estados Unidos, começou por aqui, pelo Madoff, espalhou pelo mundo, claro, e houve muitas junções de empresas que se juntaram, bancos que, por questões estratégicas, saíram do mercado, outros quebraram, bancos menores. Então, existe um conceito de que os bancos que sobreviveram em 2008 são bancos fortes. Então, hoje, você comprar um triple net de um banco é considerado algo bastante seguro. Apesar de que esse tem um cap de 5,75, normalmente o retorno de um banco ele costuma ser bastante inferior do que outros conceitos, porque eles são considerados muito sólidos, muito bem localizados. Normalmente o banco ele precisa ter essa localização central, e por incrível que pareça, ainda é muito utilizado a ida ao banco aqui. A agência, ainda nos Estados Unidos, ela tem um papel importante no dia a dia das pessoas, talvez até mais do que em outros países, até mais que o Brasil. Você faz muita coisa por internet, aqui, por incrível que pareça,
Você entra numa agência de banco e você ainda pega muita fila, então existe uma necessidade das instituições financeiras terem uma agência física, isso ainda existe aqui. Então, Entendi. é interessante saber disso. Então, esse é um SunTrust, é um banco, normalmente, vocês vão notar que no nosso TripleNets, a gente costuma não sair da Flórida, a gente limita ao que eu chamo de zona de conforto. Então, dificilmente você vai ver oferecer algo em Alabama, na Georgia, mesmo que o retorno seja um pouco maior, e às vezes você consegue, porque o metro quadrado pode ser que caia fora da Flórida, mesmo que o retorno seja um pouquinho maior, eu não acho que justifica o risco de você ter que lidar com leis de outros estados. Você precisa ter um advogado que vai saber mitigar certas coisas. Você vai ter que fazer, no caso do banco, um banco que faça financiamento em outros estados. E nosso próprio cliente ele demanda pouca distância do imóvel. Então, o fato de já estar comprando nos Estados Unidos, já estar longe da zona de conforto, se eu jogo ele para o meio dos Estados Unidos, por mais que ele não tenha gestão sobre a operação, por mais que ele sabe que toda a operação é do franqueado, existe um fator psicológico que eu notei desde o começo que a gente começou a vender, que a pessoa ela quer estar próximo do imóvel. Então, eu tinha clientes que têm apartamentos aqui na praia de Miami, em Sunny Isles, eles queriam o triple-net em frente. Aí eu falava, você não precisa estar também tão perto, entendeu? Porque o metro quadrado no lugar de luxo é muito Claro, caro, e não só rentabilidade isso. grande. Normalmente, os conceitos que a gente vive não estão em bairros de luxo. Então, foi-se criado dentro da Elite um conceito de limitar, não simplesmente oferecer a região de Miami, porque isso limita muito, mas também não sair da Flórida, porque a gente perde um pouco o controle de certas coisas. E os As regras clientes são aceitaram. outras, né? É verdade, são outras regras de outros estados, são outros profissionais envolvidos, né? Com certeza, aumenta a Os Estados complexidade. Unidos as leis são muito estaduais aqui. Eles É, têm muita autonomia, os estados, e eles podem ajustar leis que muitas vezes o governo federal não tem gestão. Então, gosto da Flórida, mas também sempre falo para o cliente, não se limite a Miami, a Fort Lauderdale e Palm Beach, que é o que você conhece. Vamos ampliar um pouco para o resto do estado, porque tem muita coisa boa em Orlando, em Tampa, em cidades pequenas, cidades maiores. Jacksonville, por exemplo, tem uma cidade maravilhosa, Tallahassee. Tem muita cidade boa na Flórida que você pode ficar numa zona de conforto. Essa aqui, por exemplo, Pensacola, uma cidade bem ao norte da Flórida, o cliente não precisa ter operação, não precisa ir lá visitar, se ele quiser, ele vai dentro quanto disso mesmo tempo de que Orlando lá? Pensacola está algumas horas de Orlando, você está umas 3, 4 horas subindo para o norte, é bem ao norte de Quase no Miami, por exemplo. Texas. É bem longe daqui, é bem ao norte, mas está na zona de conforto que a gente conhece, ao mesmo tempo Sim. você pode visitar. Meus clientes, a maioria deles, quando vêm para Miami, muitos deles visitam suas lojas, mesmo que eles não são da operação, e é psicológico você querer ver ali o que você está comprando. Então, Verdade. nesse caso aqui, por exemplo, a gente está falando de um fast food chamado Popeyes, que vende frango, é um dos concorrentes do Kentucky Fried Chicken, e aí o resto em cima é tudo igual, o valor, retorno, a área é rentável, o lote, terreno e tal, indo direto à garantia de contrato, que é o que eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, telespectadores, é que a garantia de contrato é uma franquia. Aí você vê que não é a Popeyes garantindo. Aí você está falando de uma garantia que é a Sailorman. Aí a Sailorman fala, atualmente a Sailorman opera 130 lojas nos Estados Unidos. E eles possuem o grupo outras franquias. Então você pode ser um grupo que você pode ser dono de Taco Bell, de Burger King. Isso é um pouco diferente no Brasil. Muitas vezes você pode ter uma pessoa física, ela é dona de 2, 3 franquias da McDonald's no Brasil. Depois você tem uma outra pequena empresa que é dona de 5 Burger Kings. Aqui os franqueados são gigantes, ao ponto de que existem operações de franqueados que eles são maiores que a matriz. Tem franqueado que tem mais loja que a própria matriz. Tem franqueado que fatura mais que a matriz. O aluno superou o mestre, isso é normal. E muitos franqueados aqui são maiores que a própria operação matriz. Por que isso acontece? Porque aqui eles trabalham com volume. Então, você, como empresa, ter 10 Popeyes talvez não compense. A escala tem que ser muito grande. Por isso que você vê franqueados com 150, 200, 300 lojas. E isso, para quem está comprando uma loja
com essa garantia de 200 lojas, é maravilhoso, entendeu? Claro, Faz total sentido e mitiga muito risco. Então, tá, não é a Popeyes que está dando segurança, mas é um franqueado que tem claro. 130 lojas e teria que fechar as 130 lojas para deixar de pagar até aluguel. E um franqueado com Entendi. 130 lojas, ele é robusto, ele é um franqueado experiente, entendeu? Então, você está comprando uma garantia de um franqueado De um com negócio, experiência. né? De uma empresa, né? De uma empresa séria, sólida, não é uma pessoa física que tem um negócio e tal, né? Beirando amadorismo, digamos assim, né? Muito bom. Mas eu queria aproveitar, porque eu estou vendo, a gente está vendo aqui alguns, você está mostrando alguns exemplos dos investimentos. Eu queria aproveitar, se você concordar, Daniel, e te fazer algumas perguntas pontuais com relação a esses exemplos que você tem mostrado, como, por exemplo, investir em imóveis para renda nos Estados Unidos. Você imagina que a partir de quanto, mais ou menos, a gente consegue investir no imóvel aí nos Estados Unidos? E aí eu estou dizendo assim, não necessariamente o valor total do investimento, né? Porque a gente sabe que dá para fazer financiamento de parte desse investimento que vai ser feito aí nos Estados Unidos mesmo, né? Isso. Então, eu estou voltando para uma tela que a gente passou. Vamos falar do multifamily, por exemplo. O multifamily, a conta que eu tenho feito para o sul da Flórida, aí sim eu já prefiro estar numa região, eu não me afasto tanto de onde eu atuo, porque vai precisar de Sim, gestão, é verdade. os inquilinos vão demandar, e aí eu fico até Palm Beach, para baixo, existem excelentes multifamilies. Então, a conta do multifamily é aproximadamente US$ 100.000 por porta. Então, se você quer comprar um imóvel com 4 inquilinos, ou seja, 4 inquilinos pagando aluguéis, é um quadriplex que seria, você vai gastar aproximadamente US$ 400.000. 100 mil por porta é a conta que se faz. E aí, de novo, a gente traz a equipe para fazer a gestão, retorno um pouco mais talvez que o TripleNet, até porque você tem os custos que você precisa absorver aqui. Aqui você vai ser responsável pela estrutura, você vai ser responsável pela manutenção, então se tem um jardim, a responsabilidade normalmente é sua. O inquilino ele paga o aluguel, em alguns casos ele paga a água, ele vai pagar a luz dele com toda certeza, mas o edifício em si, no fundo, a responsabilidade vai se recair sobre o proprietário, o que não tem nenhum problema. A gente faz uma conta, a conta tem que fechar e a gente vai dar uma empresa que Uhum. vai ajudar com a gestão, que é o mais importante, esse apoio. Mas aqui, então, você pode começar em US$ 200.000, eu acho que é um número bom, Dá uma porque com 200. entrada, né? Dá uma entrada e financia nos Estados Unidos mesmo, um banco local aí, a gente consegue financiar o restante, né? Isso. Então, hoje as taxas de juros para um estrangeiro comprando esse tipo de imóvel comercial aproximadamente 4,25 ao ano. 4,25. E aí vem uma parte interessante que você está tocando no ponto legal, Daniel, que é a questão de financiamento. Se tudo que eu estou falando, se existe alguma dúvida em termos de vamos analisar o produto, vamos analisar por exemplo, vamos comprar um imóvel, como eu dei o exemplo agora há pouco, com 4 inquilinos. Os contratos estão bem feitos? Claro que o inquilino não pode deixar de pagar, ele perde o emprego, ele tem que mudar. O importante é você comprar um imóvel que tenha liquidez. Entre um inquilino e outro, você possa recolocar um novo inquilino. Isso é fato, a gente sempre foca nisso. Agora, voltando à questão da garantia, apesar do multifamily ser uma garantia completamente diferente do TripleNet, é o fato de você estar colocando um banco para financiar, o banco vai querer ver, obviamente, ele vai analisar você financeiramente, ele vai querer saber de onde que veio o recurso, né? Se eles não têm nenhuma lavagem de dinheiro, alguma coisa assim, são coisas simples. Então, eles chamam de source of funds, eles querem ver de onde que está vindo Muito esse comum aí. recurso. Isso. Da onde que veio esse recurso que você está aplicando? E aí vem a maior preocupação do banco, que eu acho fantástica. Quem é que está alugando de você esse imóvel? Que é isso que interessa para ele. Então, no caso do multifamily, ele vai pegar a cópia dos contratos e fazer um due diligence enorme. Banco não costuma entrar para errar. Então, o banco vai estar mais preocupado do que com você durante esse due diligence, que é esse prazo de 30 dias que você tem. Você coloca um sinal, normalmente se pede 30 dias para fazer uma inspeção. Essa inspeção não é só física, também é física, mas é uma inspeção de documentação, due diligence, e nesses 30 dias o sinal é reembolsável,
e a critério do comprador, ou seja, do cliente, se ele quer cancelar ou não. Então, você tem um advogado que a gente apresenta, ou se o cliente traz o advogado dele para analisar, e em cima dele está o banco que está colocando ali. Se você vai colocar 40% de entrada, o banco vai te financiar 60%, o banco é o teu sócio majoritário. E o banco não vai querer entrar para perder. Então, no caso do multifamily, ele vai analisar os contratos, analisar a região e ver se o valor que você está pagando e o valor dos aluguéis eles estão coerentes com o mercado. Então, o banco, Perfeito. passando isso pelo comitê de crédito dele, dá uma tranquilidade. No caso do TripleNet, Sim. ele vai analisar a saúde financeira do inquilino, seja ele a franquia master, que é a matriz, ou um franqueado. Ele vai querer analisar, e se ele vê alguma coisa que ele não está confortável, ele vai pegar o telefone e ligar para você, para o teu cliente e para mim, não vamos financiar. Se você quiser pagar à vista, você pode, ou você cancela. É seu critério Me e diga uma coisa, reembolsa. Daniel. Entendi. E vocês é possível, mesmo com uma entrada parcial, né, menor e o financiamento, você vê muitos casos aonde o valor do aluguel ele consegue ser superior a todos os custos de financiamento e tal, ainda sobra uma parte desse aluguel para o investidor? É Sim, e possível? aí e isso vai variar de investidor para investidor, é possível, e a gente trabalha nesse caso, como você está levantando essa questão, a gente trabalha de trás para frente. O investidor vai falar para a gente, olha, eu quero dar o mínimo de entrada possível, desde que se pague, ou seja, a minha parcela mais os meus custos tem que ser par com o aluguel que está entrando. Então, essa é uma estratégia. Tem gente que quer dar 35, 40, a gente consegue. Acima de 50% de entrada, você dando mais da metade, ou metade ou mais, normalmente costuma pagar todos os custos e sim, sobra ainda. Entendeu? E tem uma questão Uhum. muito interessante, que você tem um spread aqui, você está buscando retorno de 6%, ideal de 5,5% a 6,5%, vamos chamar assim, retorno de 5,5% a 6,5%, com juros a 4,25%, sendo que você colocou 40%. Então, você tem um spread, e isso faz com que o valor, o retorno sobre o valor investido, ele seja muito maior do que os 6% que eu estou oferecendo aqui. No segundo ano, no terceiro ano, você está com 7, 8, 9%, porque existe um reajuste do aluguel, primeiramente, e você tem esse spread do juros versus o retorno. Hoje ainda Uhum. tem o spread que está interessante. Os juros dos Estados Unidos estão relativamente baixos, historicamente Sim. baixos. Então, mesmo É. para um estrangeiro que está comprando aqui, você tem condições muito próximas de um americano. E quando você entra no âmbito de imóveis comerciais, os bancos, eles adoram financiar. Eles têm muita, para eles mitiga muito risco, porque Claro. o imóvel de luxo de férias do latino-americano, ele pode deixar de pagar a qualquer momento. Aqui, o banco já sabe que a parcela que ele vai ter que pagar ao cliente vai ser coberta por um aluguel, entendeu? Então, existe uma cautela de escolher o tipo de inquilino, porque o banco sabe. Se tiver problema com o inquilino, pode virar problema para o banco. Então, ele quer analisar localização, mas mais do que isso, quem é o inquilino que está garantido. Então, no caso do TripleNet, localização é quase secundária, porque cada conceito vai bem em algum bairro diferente. Você não pode generalizar. Não, tem que ser só em bairro nobre. Não. O bairro tem que ser coerente com aquele conceito. Então, se você está comprando um conceito que vende coisas que são mais acessíveis para classe média baixa, então você tem que estar num bairro coerente com o seu produto. E o banco analisa isso E, junto com o cliente. e fora isso, a gente ainda imagina uma valorização do próprio imóvel, né? É um momento interessante esse hoje. Como é que você está vendo o mercado, o momento de mercado aí, Daniel, para falar nisso? Então vamos lá, Preços. vamos usar um pouco dos dados históricos e um pouco do que eu vi nos últimos 10 anos vendendo imóveis comerciais. Eles são extremamente estáveis. Eu nunca vi um imóvel comercial dando retorno de 10 e também nunca vi dando retorno de 3. É difícil. A média tem sido historicamente entre 4,5 e 6,5. Entendeu? É isso. Então, Uhum. a pessoa que está entrando no imóvel comercial que gera renda, normalmente ele está buscando uma diversificação de capital, uma diversificação cambial e ele está buscando algo estável. Normalmente, imóveis estáveis, eles não tendem a valorizar muito, mas eles tendem a manter o valor e, obviamente, tem um acompanhamento de inflação, valorização do Sim. local, mas o mais importante aqui é a tendência de você, a médio prazo,
ter estabilidade. Aí você me fala, e aí perfil de cliente. Não, Daniel, para mim a renda é secundário. Eu não faço questão de comprar imóvel comercial, eu não quero renda, eu quero de repente arriscar um pouco mais. Aí a gente pode entrar Na no imóvel valorização. residencial, que Aham, aí é diferente, entendeu? Você começa a apostar numa região sobre outra, você compra na sim, praia, que a médio prazo a praia sempre valoriza, porque tem terrenos limitados, é outro tipo de investimento, e nesse momento, respondendo a sua pergunta, existem excelentes oportunidades, tanto no lado comercial como no lado residencial. O lado residencial, a gente está com um conceito, um de departamento, vamos chamar assim, valorização. que chama UMO, né, que é Unique Moment Opportunities, e dentro Sim, desse UMO a gente tem tido sucesso em buscar imóveis a muito bom preço, que aí já são pessoas que estão precisando vender o imóvel para sim. repatriar dinheiro, não querem ter custo em dólar, então eles estão sacrificando o valor do imóvel é, em prol de levar o dinheiro para o Brasil, por exemplo. Então isso tem acontecido bastante, mas são dois E é isso investimentos mesmo. completamente diferentes, e eu acho que um complementa o outro. Se você quer vir para cá e Uhum. criar uma carteira, cria uma carteira de residencial e uma de comercial, e você está bem protegido dessa maneira, você faz uma blindagem aí do seu patrimônio. E por falar nisso, né, de aluguéis, se você puder falar rapidamente, pontualmente sobre a questão lá do imposto de renda, que aqui no Brasil, né, enfim, quando você como é que funcionam os impostos para quem recebe aluguel, né? É Isso. diferente aí? Já foi mais difícil responder essa pergunta. A gente teve uma reforma tributária 2 anos atrás, mais ou menos, que o Trump fez. Antes disso, era progressivo, que começava em 15% e poderia chegar até 39,5%. Quer dizer, já foi muito mais complicado de eu explicar para um cliente do Brasil, porque ele ficava muito inseguro, porque no Brasil era mais pré-determinado. E graças a essa reforma tributária, as PJs da Flórida, a rigor, elas são taxadas em 21% do lucro líquido. Isso quer dizer que você Ok. vai ter uma série de reduções do valor que você pagou, vamos dizer, ou do valor que você está recebendo. Vamos falar do aluguel mensal. Você tem o valor que você recebe e aí você tem todos os custos atrelados a manter esse imóvel. E esses custos, dependendo de como você se estruturar, até a sua viagem para os Estados Unidos, se você é diretor de uma Pode empresa ser que é dona do imóvel, pode ser deduzida. Então, não é que você vai receber 50 mil no ano e vai pagar 21% sobre 50 mil. Você vai pagar 21% após todas as despesas. Pegando um bom contador, ele fazendo tudo, obviamente, dentro da lei, aqui não tem claro. cinza, é preto e branco, mas ele vai tentar, o papel dele é tentar buscar leis favoráveis ao cliente. Então, esses 21% sobre o Maravilha. líquido é bem relativo, mas é o que tem sido. Essa é a alíquota de 21%. Excelente. Muito boa a explicação. Obrigado. Eu acho que eu tenho uma última pergunta só. Pois Não vou. não. Eu sei que nos Estados Unidos você tem uma infinidade de tipos de vistos diferentes, né? Mas para quem está pensando em investir em imóveis nos Estados Unidos, existe alguma possibilidade de visto? Ou como é que os seus clientes têm feito essa busca por vistos? Como é que tem funcionado isso, Daniel? Então, essa é uma pergunta interessante, porque aqui realmente a gente tem ondas imigratórias, que eu chamo, então a gente tem momentos que vem mais e menos brasileiros. Durante esses 30 anos aqui eu já vi altos e baixos de vinda, mas é constante. Hoje, vamos começar pelo perfil de quem está buscando vir para cá, o que eu percebi. São famílias jovens com crianças pequenas, buscando um pouco mais de estabilidade e segurança para os filhos. Esse é o perfil que eu tenho visto de pessoas mudando para os Estados Unidos. Famílias jovens, filhos pequenos, então eu vejo que as preocupações é escola, adaptação de vida e cultura, né? Número um. É isso que eu tenho visto. E, finalmente, que visto que as pessoas estão buscando? Normalmente é difícil você atrelar é, um imóvel com o visto. Não é algo tão comum. Eu vou falar daqui a pouco de algo que você pode tentar fazer isso, mas normalmente a pessoa Sim, está, o visto é atrelado a algum emprego ou uma empresa do Brasil que esteja transferindo você para cá. Então ou transferência de emprego, transferência de executivo, existem muitas maneiras, eu indicaria 2, 3 advogados de imigração para entrar já nos detalhes, mas a mensagem que a gente tem que deixar aqui, existem 82 tipos de vistos para imigração para os Estados Unidos, para você morar aqui, tanto de forma temporária como permanente, tem que ser consultado com um advogado. Agora, chegando à claro. sua pergunta de imóvel,
O mais próximo que você pode chegar com investimento imobiliário, e ao mesmo tempo você tentar pegar um green card atrelado a isso, seria o EB5, que eu sei que você está bastante familiarizado com esse tipo de visto, e esse é um visto que aí realmente você precisa de duas pessoas, você precisa de um consultor imigratório e um bom consultor financeiro, que vai analisar, porque o EB5 você está fazendo um aporte financeiro em uma empresa que foi pré-aprovada pelo governo americano. Não quer dizer que o governo americano está garantindo, mas ele pré-aprovou aquela empresa a ser candidato a trazer pessoas com EB5, e aí você coloca um valor que hoje começa em $900.000, e dependendo do projeto e da situação do momento, agora está um pouco atrasado, pode levar no mínimo 1 ano e meio, 2, daí para cima, para você ter o green card na mão. O retorno normalmente é baixo, porque eu sempre falo, os melhores projetos de EB5 tem que dar os menores retornos. Um projeto de EB5 está dando um retorno absurdo, é porque deve ter um risco um pouco maior, como tudo na vida. Então, claro. eu usaria o EB5 como uma ferramenta para se mudar para cá com o visto, mas não necessariamente vai ser um negócio da sua vida em termos financeiros. Mas é uma maneira excelente, brasileira. Eu conheço muita gente que pessoalmente utilizou o EB5 e teve sucesso e estão morando aqui, então são casos comprovados. Mas é o que eu falo, você sabe disso, né? Consulte seu advogado de imigração, se quiser uma dica, me avisa, pede para o Daniel, e consulte, no caso do EB5, um bom analista financeiro para ver se a saúde financeira do projeto da EB5 que você está pensando em entrar, se ele realmente é viável ou não. Ótimo, excelente. A gente sabe que o tema é vasto, né? Mudança para os Estados Unidos e vistos, são muitas opções e realmente requer aí uma análise bastante cuidadosa de especialistas. Eu acho que a gente cobriu bem as opções de investimento imobiliário para geração de renda nos Estados Unidos. Fico contente aí com a sua participação, Daniel, sempre presente e contribuindo aí com a discussão. Quero te agradecer novamente pela participação e espero que a gente possa, dentro em breve, fazer termos outras conversas assim agradáveis e trazendo, né, informações relevantes para os nossos clientes aqui. Agradecendo a parceria, então, novamente. Muito obrigado aí, Daniel. Eu que agradeço e deixo aqui meu recado. Realmente, por último, pessoal, pense um pouco no seu patrimônio e pense numa diversificação de capital e cambial. E consulte o nosso parceiro no Brasil, Daniel, ele vai te direcionar. É uma pessoa brilhante, com uma visão, tanto que ele está fazendo isso para os clientes dele, então isso já demonstra a visão que ele tem e a preocupação que ele tem de informar os clientes. Isso é muito legal. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Daniel. Um grande abraço aí. Até breve. Até mais.